Vamos iniciar a demonstração do Saúde Online, o primeiro sistema inteiramente na web para gestão automatizada de consultórios e clínicas. E o que é que vem ser isso, web? É que você não precisa mais de servidores, estrutura de rede e toda uma estrutura necessária a manter isso com seus custos fixos. Você simplesmente entra através de um browser, como o Internet Explorer, e acessa um dos maiores provedores da América Latina, em que se encontra residente o seu banco de dados, com toda uma segurança de assinatura digital e criptografia e etc. do provedor. Além da segurança do provedor, nós vamos começar a nossa demonstração com uma segurança do próprio sistema, em que o próprio usuário determina a sua parametrização. Por exemplo, começa definindo quais os grupos de usuários. O administrador da clínica designa quais os grupos de usuários. Aqui nós temos um exemplo de 4 grupos de usuários. Por que isso? Porque depois de você definir os seus grupos de usuários, você vai ver as permissões para esses grupos. E aqui nós exibimos todas as funções do sistema em que você marca qual as autorizações, a quem aquele grupo está autorizado a acessar, quais as funções que está autorizado a acessar. Tornamos a repetir que isso é feito exclusivamente pelo administrador da clínica, que com isso hierarquiza os seus acessos. Após você dar a permissão, aí sim passa a cadastrar os usuários, cada usuário dentro de um grupo. Com isso, cada usuário fica determinado quais as funções em que ele tem acesso. Bem, depois de nós vermos as seguranças, nós vamos ver agora todas as funções, dar uma mostragem geral de todas as funções da automatização dos processos da clínica. Para isso, nós vamos mostrar inicialmente as parametrizações que são necessárias fazer a quando da implantação. Então, o próprio usuário, tornamos a repetir, é quem faz todas as parametrizações sem necessidade de interferência de programa. Aqui ele cadastra centro de custo, as entidades reguladoras, convênios, os procedimentos clínicos. Nós vamos chamar a atenção para os centros de custo. Por exemplo, aqui, nesta clínica de demonstração, nós possuímos 4 centros de custos: consultório, hospital, clínica e uma casa de misericórdia para atendimento popular. Queremos chamar a atenção com isso nessa demonstração, que cada centro de custo desse se encontra num prédio separado. Então, você tem acesso de onde você estiver, centralizando no seu banco de dados 24 horas por dia. Uma outra amostragem que queremos fazer quanto às parametrizações é chegar até a nível de convênios, todos os procedimentos com seus valores praticados a cada convênio com seus valores, e se for procedimento cirúrgico, auxiliares e porte anestésico. Após essas parametrizações, você vai fazer a sua escala de médicos. A sua escala de médicos, você faz a sua escala dentro dos centros de custo. Depois nós vamos ver a importância de tudo isso para a automatização dos processos e a gestão completa das atividades da clínica. Então, aqui nós observamos que o Dr. Mendonça, por exemplo, e o Dr. Walter e o Dr. Carlos, vamos nos prender no Dr. Carlos, que na segunda e terça-feira atende no consultório, e nos sábados, e nos outros dias da semana atende na clínica. Bem,
Com base em todas essas parametrizações, então nós vamos ver as atividades da clínica. Bem, nós vamos fazer só as atividades da clínica. As únicas atividades de entrada de dados se referem aos agendamentos e atendimentos. Os agendamentos são agendamentos normais, com alguns recursos adicionais que mostraremos agora aqui. Então, primeiro você marca o Dr. Carlos, consultório, e a segunda e terça-feira ele se encontra dando no consultório. Então, vamos marcar aqui no dia 7, que é uma terça-feira, o que já se encontra aqui marcado. Aqui vamos funcionar como se o dia 7 está atendido. Já se encontram os pacientes agendados, pré-atendidos e atendidos. Mas como nós estamos demonstrando o atendimento, o agendamento, nós vamos observar o Dr. Carlos no consultório e vamos agendar já para o dia 14. Para você agendar, normalmente isso é feito com antecedência. Então, para agendar, marca o horário. Isso é uma atividade feita pela atendente. Então, marca o horário e vamos marcar o agendamento para o Dr. Carlos. Aqui você tem o acesso de um paciente novo, em que faz o pré-cadastro, ou um paciente da clínica. Se for um paciente da clínica, você dá um acesso das primeiras 3 letras, ou o nome completo, que o sistema lhe puxa todos os pacientes com aqueles nomes. Então, vamos atender aqui o Paulo Diniz. Vamos agendar aqui o Paulo Diniz. No agendamento, as atividades já está o horário, já marca qual é o convênio, aqui se é retorno ou não, e observações referentes àquele agendamento, e efetua o agendamento. Já está agendado. Vamos ver agora o pré-atendimento. O pré-atendimento do Dr. Carlos no consultório, agora nós vamos ver no dia 7, que já se encontram agendados e atendidos. É como nós falamos, Dr. Carlos, vamos voltar, consultório no dia 7. Nós já vimos no dia 7 que se encontra aqui alguns pacientes já pré-atendidos e atendidos. Então, nós vamos fazer o pré-atendimento do Raimundo Assunção. O pré-atendimento, dentro do conceito do Saúde Online, é a chegada do paciente na clínica. A atendente marca o horário, o nome do paciente e faz o pré-atendimento. No pré-atendimento, ela vai colocar algumas informações, se houve uma indicação, associação Linda Vida, se é retorno, confirma, e qual é o tipo de atendimento, se é clínico ou cirúrgico, e o número da matrícula no paciente. Essas são atividades que a atendente já faz, normalmente. Então, ela coloca o número da matrícula e faz o pré-atendimento. Nesse momento, nós observamos que a cor muda. Por que isso? Exatamente para que o médico que se encontra com outro equipamento no seu consultório, ele não precisa fazer qualquer outra consulta para saber quem já se encontra na sala de espera. Então, o Raimundo Assunção foi pré-atendido. Nós vamos fazer agora o atendimento, aquele atendimento em que não vamos demonstrar ainda aqui o prontuário eletrônico, que é manipulado pelo médico. Vamos fazer um atendimento que o médico ainda não está se utilizando, então a própria atendente faz as atividades de atendimento. O prontuário eletrônico nós mostramos no final dessa apresentação. Então faz o atendimento, vamos voltar ao Dr. Carlos, consultório, dia 7. O Raimundo Assunção ainda não foi atendido, como tem aqui o Raimundo Pena. Então, o Raimundo Pena, ao ser atendido, a atendente clica em seu nome e faz o atendimento. O que é que ela vai fazer?
ela vai dizer quais os procedimentos que foram utilizados para o Raimundo Pena. Ela vai colocar os procedimentos e seleciona. O sistema já mostra automaticamente o que foi, como nós já mostramos anteriormente, parametrizado pelo próprio usuário quanto aos procedimentos acordados com o plano de saúde FFF. Então, o Raimundo Pena fez uma consulta em consultório. A atendente insere e automaticamente você pode observar que o próprio sistema já coloca aqui o valor que foi parametrizado. Você pode posteriormente editar e alterar esse valor, principalmente para caso de atendimentos particulares, se você modificar o valor. Mas aqui é um valor já acordado com o plano de saúde, então já se encontra o valor previamente acordado. Mas você pode também fazer um outro procedimento nesse atendimento. Vamos dizer que houve um eletrocardiograma e insere. Já aparece o valor do eletrocardiograma. E efetua a gravação. Observamos que o sistema está criticando que necessita acomodação. Essa acomodação não é ainda hospedagem, isso é apenas referente aos acordos feitos com o plano de saúde, porque você altera e o sistema faz automaticamente uma percentagem conforme o tipo de acomodação. Isso ocorre em acertos com o plano de saúde. Então você efetua a gravação. Nós colocamos sem correção e foi gravado aquele atendimento. Tornamos a observar que o Raimundo Pena já mudou de cor. Aqui tem um perfeito controle visual do que foi feito nesse dia para o Dr. Carlos. Então já se encontra atendido. Todas essas atividades, que essa é a única atividade que é feita como entrada de dados, passa a ser para quê? A partir daí o sistema assume totalmente o controle financeiro e administrativo. Nós vamos observar através dos relatórios, por exemplo. Aqui nós vamos fazer uma estatística das mais diferentes maneiras. Aqui você vê por cento de custo, por convênio, por médico e o período que é feito. Então nós vamos ver aqui o que é que o Dr. Carlos atendeu dentro de um determinado período. No consultório, no centro, apenas no consultório, o Dr. Carlos. Dentro de um período bem para trás, um mês, dentro de um mês. Você deu ao Dr. Carlos, o consultório, o período e processa. Está aqui todos os atendimentos efetuados pelo Dr. Carlos no consultório por dia. Os atendimentos, qual é, e os valores aqui. Esses valores você pode alterar, mudar esse relatório. Totalizando por período. Sim. Aqui. E processo. Aqui você observa que está totalizado por dia. Tudo do Dr. Carlos. Vamos mostrar uma estatística melhor ainda. Se você colocar tudo que foi do consultório para todos os médicos. Para todos os médicos, dentro desse período, eu quero totalizar por médico também e por dia. O que foi atendido no consultório, nós podemos fazer por
outros centros de custo ou por todos os centros de custo. Nós estamos apenas fazendo a demonstração aqui do consultório. Então vamos ver o relatório que foi gerado. Aqui você vê que a cada dia do Dr. Botelho está subtotal. E aqui tem o total do Dr. Botelho. Dr. Carlos está o subtotal a cada dia e o total. Nós queremos mostrar com isso que o sistema tem um completo domínio de todas as atividades realizadas na clínica. Não é preciso nenhuma mobilização para preparar, por exemplo, as rotinas de faturamento, em que você faz o encaminhamento para a cobrança, cancela o encaminhamento, marca os atendimentos glosados e tem uma total mostragem do que tudo isso representa em termos de atendimento. Seja por atendimento clínico ou atendimento cirúrgico, em que você tem todas as mostragens de porte e auxiliares. Vamos ver isso. Vamos normalmente ver os relatórios para os procedimentos cirúrgicos. Normalmente é feito no hospital e é feito pelo Dr. Bacas. Todos os convênios, que você pode selecionar apenas determinados convênios, Dr. Bacas, que foi cadastrado como cirurgião. E vamos colocar um período. Aqui. Período de um mês. Eu não vou totalizar, vamos só para mostrar os desdobramentos e o controle dos procedimentos cirúrgicos. E verificamos aqui. Aqui tem uma outra observação. Eu tenho que colocar que o tipo de procedimento é cirúrgico. E processo. Muito bem. Aqui nós vamos observar. Eu quero apenas os procedimentos cirúrgicos. Aqui você observa que está por plano de saúde todos os procedimentos cirúrgicos efetuados pelo Dr. Bacas, em que tem o valor do cirurgião, o valor do auxiliar, que é uma percentagem já calculada pelo programa, que foi parametrizado, e o do porte cirúrgico. Essa é a nossa amostragem do completo controle financeiro de forma automatizada, porque o sistema assume tudo isso. É uma gestão completa do seu escritório. Não se trata apenas de um atendimento. Isso aqui é uma gestão completa e, o mais importante, de maneira automatizada, não gera mais nenhuma outra atividade no consultório. A última apresentação que nós vamos fazer é o prontuário. Bem, antes de apresentarmos o prontuário eletrônico, nós vamos chamar a atenção que você pode fazer atendimento sem passar pelo agendamento ou por aquelas agendas já pré-montadas. Você pode, se você for, por exemplo, na casa do paciente, você pode atender por aqui, já entra direto no atendimento. Bem, nós vamos agora fazer o prontuário eletrônico do médico. Ainda vamos também nos prender ao Dr. Carlos. No caso, o Dr. Carlos é que vai fazer o atendimento, não vai depender da atendente. Nós já vimos que o Dr. Carlos atende no consultório. No dia 7, tem aqui a sua... Vamos atender o Raimundo Assunção, que já se encontra na sala de espera, já foi pré-atendido. Só que aqui é o Dr. Carlos que vai fazer, utilizando o prontuário eletrônico. Em princípio, o próprio médico vai atribuir os procedimentos que foram feitos, se for feito essa opção. Ele vai colocar, inserir o procedimento, consulta em consultório e insere, certo? E faz a gravação.
De novo, falta acomodação. Sem correção aqui. Você observe o índice de crítica que o sistema faz ajudando o próprio operador. Os procedimentos, após os procedimentos, o médico pode fazer os exames, o receituário e as últimas consultas e fazer a ficha clínica simplesmente digitando tudo aqui. O que é feito numa ficha manual. Ele passa a fazer através do prontuário eletrônico, tendo as ajudas de, na hora em que for prescrever exame, ele simplesmente clica aqui e seleciona quais os exames que já foram cadastrados na implantação. O médico vai dizer para o implantador quais são os exames que ele se utiliza. Ou ele inclui depois, aqui, como falamos anteriormente, apenas esporadicamente, novos exames. Mas aqui, normalmente, já se encontram todos os exames. Aqui vamos fazer esse exame. Quem está fazendo a demonstração não é um médico. Aqui apenas nós pegamos alguns exames e inserimos um nominalista. Aqui sai a contagem de plaquetas. Quer fazer um outro exame para esse paciente, você coloca ácido úrico, insere, muito bem, ácido úrico. E após isso imprime. O médico não precisa fazer mais nada. Queremos chamar a atenção que não só para exame, não precisa mais preencher qualquer papel. Nós queremos chamar a atenção que isso não é só para exames. O médico pode fazer também a parte de receituário, com que já foi cadastrado na implantação, já foi parametrizado na implantação. Ele chama a função aqui do próprio paciente, já foi e coloca seu receituário, a sua receita, e vai colocando da forma como foi colocado os exames. Essa é a maneira. E volta, já foi atendido o Raimundo Assunção. Esse é o sistema saúde online, que é um dos grandes acontecimentos para auxiliar a área de saúde.